Bom dia, bom dia, bom dia! Que alegria estar aqui com você para mais um bate-papo, para mais uma videoaula aqui dentro desse ambiente virtual. Que alegria poder compartilhar com você em mais uma manhã uma porção daquilo que Deus tem trazido para nós. Hoje nós vamos falar sobre a mordomia do corpo. E olha que tema interessante. Estamos iniciando um novo ano, um novo tempo, tempo de oportunidades, tempo de fazermos uma avaliação mais criteriosa e pensarmos sobre como nós estamos cuidando da nossa saúde, desse bem tão valioso, tão precioso. Então o tema de hoje é a mordomia do corpo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para que você não perca nenhum dos vídeos que nós estamos subindo aqui. Nós temos compartilhado isso aqui com vocês de forma gratuita, ok? Então nós não estamos cobrando nada para compartilhar isso aqui. Esse vídeo está aberto aqui dentro, ele não vai ficar aberto o tempo inteiro, mas ele está aberto aqui. Então aproveita, porque isso faz parte de uma das nossas mentorias, é uma das videoaulas da nossa mentoria. Então, da mentoria Pense Magro, da consultoria Pense Magro e do desafio Pense Magro 9S, tá? Mas para você que está dentro do YouTube, está recebendo esse aqui gratuito. Combinado? Então vamos lá. Vamos falar sobre a mordomia do corpo. Para falarmos sobre a mordomia do corpo, nós vamos precisar usar um texto bíblico como referência, né? Como referência, para a gente poder trabalhar essa dinâmica. E por que cuidar do corpo? Porque Deus confiou para mim, confiou para você, confiou para nós um corpo para que nós vivêssemos aqui nessa terra. Em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19, o texto vai dizer: ou não sabeis que o vosso corpo, qual corpo? O seu, o meu, o nosso, é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Olha que interessante. Quando falamos sobre mordomia do corpo, é um tema muito amplo, muito abrangente. Talvez nessa videoaula eu não consiga entregar nem 10% do que esse tema abrange. Mas eu quero começar pensando com você sobre uma dinâmica mais ampla no aspecto do corpo como um presente divino. Como assim, pastor? Um corpo como presente divino? Sim, ele é um presente divino, porque foi o Pai quem nos concedeu. Nós acabamos de ler isso aí. Faz sentido isso para você, sim ou não? Já deixe seu comentário aqui embaixo de onde é que você está nos assistindo, de onde é que você está conectado conosco. Então vamos lá. O objetivo dessa temática é nós trazermos a consciência para que você possa reconhecer que o corpo humano é um presente de Deus e que somos chamados a cuidar desse corpo, a cuidar do corpo como mordomos fiéis. Ele não é nosso, nós somos apenas mordomos desse corpo. Então nós temos a responsabilidade de cuidar desse corpo. E aí, para a gente refletir um pouquinho, olha para mim aqui um pouquinho. Você tem visto o seu corpo como uma ferramenta para glorificar a Deus? Sim ou não? Você tem olhado para o seu corpo como uma ferramenta para glorificar a Deus? Sim ou não? Pois é. E como que você tem cuidado desse corpo? Como que você tem cuidado dessa ferramenta tão poderosa que Deus tem dado para você? Agora imagina comigo. Imagine você emprestar algo valioso para um amigo. Pensa comigo, vou citar uma metáfora aqui. Imagina você emprestar algo valioso para um amigo. Como você esperaria que esse amigo cuidasse desse algo que você emprestou para ele? Como que você gostaria que essa pessoa cuidasse desse algo que você emprestou para ele? Pois é, assim também Deus espera que eu, que você, que nós cuidemos do corpo que Ele nos confiou, que Ele nos presenteou. Porque esse corpo ele não é simplesmente uma obra do acaso, não. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? É Paulo quem está dizendo isso.
o seu corpo, o meu corpo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou seja, o nosso corpo ele é um presente de Deus. Só que como nós estamos cuidando desse corpo? Como que nós estamos cuidando desse templo? Então, é importante pensarmos em tudo isso para que a gente possa ter consciência clara de um cuidado e de uma atenção especial ao nosso corpo. Tá? Afinal de contas, aqui dentro nós trabalhamos com bem-estar, saúde emocional, física e espiritual, transformando-se de dentro para fora. Mas eu preciso trazer essa consciência para você. Não é só sobre um número na balança, é sobre quem você é sobre as suas habilidades, capacidades, dons e talentos que Deus concedeu para você. E você só vai exercer isso, executar isso através desse corpo. Então vamos falar nesse outro tópico que eu separei para falar com você sobre a importância da mordomia do corpo, ok? E por que a importância da mordomia do corpo? Nós vimos lá no versículo inicial que o corpo ele é templo do Espírito Santo, não é verdade? Lá no 19 e 20 do capítulo 6 de 1 Coríntios vai dizer, por quê? Porque fostes comprados por um bom preço. Algumas traduções vai dizer, por um alto preço. Então, preço de sangue. Então, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Por quê? Porque esse corpo não me pertence mais, esse corpo ele tem um dono, ele foi comprado. Não foi comprado só a minha alma da escravidão, mas foi comprado o meu corpo também. Então, é sobre isso que a gente precisa pensar. Ao vivo é assim mesmo, tá? Então vamos lá, o nosso corpo ele não pertence a nós, ele é de Deus e deve ser cuidado para a glória de Deus. Eu não posso simplesmente cuidar do meu corpo só para eu ter algo bonitinho e tal, não, eu estou cuidando dele porque eu decidi e entendi que ele é de Deus e eu vou glorificar o nome do Senhor cuidando dele. Tá? Então essa é a dinâmica que a gente vai trabalhar aqui dentro com vocês. Deixa eu só desligar aqui, porque esse ao vivo aqui é desafiador, né? Mas vamos lá. E olha um exemplo interessante. O nosso corpo pertence a Deus, então ele é de Deus e deve ser cuidado para a glória de quem? De Deus. Jesus ele nos mostrou isso, ele demonstrou isso para nós. Esse balanceamento, esse equilíbrio entre a vida espiritual, a vida emocional, a parte física do nosso ser. Ele descansava, ele comia, ele cuidava da sua saúde enquanto exercia o ministério aqui na terra, enquanto cumpria a sua missão, enquanto cumpria o seu propósito. Muitas vezes nós abstemos-nos da saúde em detrimento daquela frase, não, eu estou fazendo a obra de Deus, estou cuidando da obra de Deus e esse corpo vai acabar mesmo. Não, isso é irresponsabilidade. Tem cuidado de ti, tem cuidado de você, cuida da sua saúde. Por quê? Porque nós somos chamados para viver de uma forma que nós honremos a Deus em todas as áreas da nossa vida, incluindo a nossa saúde física. É uma responsabilidade minha, sua, nossa. Faz sentido isso para você? Então, como que a sua percepção sobre o cuidado com o corpo muda quando você o vê como templo de Deus? Como que fica agora a sua percepção? Como que fica a sua mente consciente de que o seu corpo, ele muda quando você o vê como templo de Deus, como morada de Deus, como habitação de Deus, tá? Então é sobre isso também. E agora eu quero pensar com você. Nós já entendemos que o corpo é um presente de Deus, presente divino. Nós já pensamos sobre a importância e a relevância da mordomia do corpo. E agora eu quero pensar um pouquinho com você sobre como praticarmos a mordomia do corpo, né? Como praticarmos a mordomia do corpo. Num primeiro aspecto, você pode ver, eu separei o primeiro tópico aí, eu coloquei nutrição ou reeducação alimentar. Por quê? Porque lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, no versículo de número 31, ele vai dizer: portanto, quer comais, quer bebais,
ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para quê? Para quê? Para encher o pandu? Para encher o bucho? Para encher a barriga? Não. Para satisfazer seu prazer? Não. Para satisfazer sua necessidade? Não. Para aliviar sua dor? Não. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Entendeu? Então, como praticar a mordomia do corpo? Fazendo, comendo, bebendo ou fazendo qualquer coisa para a glória de Deus. Então, faça escolhas conscientes e saudáveis. Escolhas essas que venham fortalecer o seu corpo e a sua mente. Escolhas essas que não venham só te trazer prazer. Escolhas essas que não venham só aliviar a sua dor, mas escolhas essas que venham nutrir o seu corpo, nutrir a sua mente, fortalecer o seu ser. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Pois é, primeiro passo para nós praticarmos a mordomia do corpo é tomarmos consciência de que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa que seja feito para a glória de Deus. Você está cuidando do seu corpo para a glória de Deus? Sim ou não? Não, presta bem atenção. Eu trabalhei na frente de congregação como pastor titular por quase 10 anos, eu e minha esposa, e a gente tem um cuidado, um zelo muito grande com a casa de oração, né? Mas a gente esquece, abstém-se do cuidado com o templo, com a morada, com a habitação de Deus, que é o nosso corpo. Então faça escolhas conscientes. Pense antes de comer, reflita antes de você comer, avalie antes de você comer. Isso vai glorificar o nome de Deus na minha vida? Vai. Então eu posso comer. Isso vai glorificar? Não. Então eu vou evitar, tá? Segundo tópico que eu separei para você aí é atividade física. É o movimento. Isso aqui é uma forma de nós praticarmos a mordomia do corpo. Tá lá, Provérbios 31:17 diz: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Manter-se ativo, para quê? Para fortalecer o corpo, para aumentar a sua energia, para servir melhor ao reino de Deus, para cooperar melhor com o crescimento e a manutenção do reino, com vigor, com energia, com vida. Só que para isso a gente precisa estar ativo, a gente precisa ser ativo, ok? Então movimente-se. Ah, mas eu não gosto da academia. Faça uma atividade física, uma caminhada na rua. Ah, mas eu não gosto de ir para a rua. Compre uma esteira, faça uma esteira em casa. Ah, mas se eu comprar esteira eu não faço. Eu tenho esteira e não faço. Então decida e faça alguma coisa, o que não dá para ficar parado, tá? Então, aqui dentro, tanto da mentoria Pense Magro, quanto da consultoria Pense Magro, ou do desafio 9S, nós vamos trabalhar dinâmicas, é óbvio que níveis diferentes, dentro de cada um desses protocolos, para que você possa iniciar, introduzir esse movimento diário, tá bom? Vamos lá então. Separei um outro elemento aqui como forma de nós praticarmos a mordomia do corpo. Primeiro, reeducação alimentar, nutricional. Segundo, atividade física, o movimento do corpo. E no terceiro momento, tá aí na sua tela aí como você pode ver, né? Salmos 127:2, descansar. Aos seus amados ele o dá enquanto descansa ou enquanto dorme. Presta atenção. A vida, nós precisamos ter uma consciência de que a vida ela não é essa frenésia, essa loucura que a gente está vivendo nesses últimos tempos. Não, a vida é leve, a vida é simples. Nós só precisamos tomar consciência desse cuidado, dessa atenção, dessa responsabilidade. Eu tenho recebido tantas pessoas que dormem mal, dormem pouco, comem mal, não praticam atividade física. E aí, quando adoecem, querem que Deus cura, querem que Deus faça um milagre, querem que Deus faça isso ou faça aquilo. Gente, você há de convir comigo que eu continuando sendo fiel àquilo que me feriu, eu vou ter cura? Sim ou não? É claro que não vou ter cura, porque eu estou sendo fiel àquilo que me feriu. Eu estou sendo íntegro àquilo que me machucou, aquilo que me causou dor, aquilo que me causou doença. Eu tenho que ser fiel àquilo que me causa vida, aquilo que me causa saúde, aquilo que me causa bem-estar.
Então percebe que tem ocorrido uma inversão de valor? Pois é, o descanso ele é essencial, tanto para a saúde física quanto para a saúde emocional. É essencial. Não tem como nós termos uma vida saudável se nós não olharmos com atenção, respeito e responsabilidade para esse fator descanso. Então, como viver a mordomia do corpo? Educação alimentar, pensando, questionando antes de comer, movimentação, né? Atividade física, descanso. E agora vamos para o terceiro tópico que eu separei para você aí, que é saúde emocional e mental. Filipenses 4:8, Paulo escrevendo aos irmãos de Filipos, ele diz que tudo que é verdadeiro, quanto tempo já? 15 minutos de vídeo aula. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Presta atenção, vou ler de novo, tá? Tudo que é verdadeiro, pega a sua Bíblia e olha isso. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Presta atenção. Evite a sobrecarga mental. Tenha um momento de reflexão. Tenha um momento de oração. Tenha um momento de meditação na palavra. Tenha um momento de atenção plena entre você e a sua relação com o Pai. Isso precisa ser uma atividade diária, prática, para que você possa de fato acessar a vida que está descrita em João 10:10, parte B. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. E eu pergunto para ti, você está vivendo essa vida com abundância? Eu estou dando as dicas para você iniciar essa jornada transformacional agora. Primeiro é compreender que o corpo não é meu. Eu tenho uma concessão desse corpo, mas um dia eu vou prestar conta desse corpo. E eu preciso assumir essa responsabilidade de cuidar desse corpo, cuidar do templo, cuidar da morada, cuidar da casa de Deus aqui na terra. E eu faço isso como? Com uma reeducação alimentar balanceada, com atividade física, movimentando o meu corpo, com um descanso de qualidade, mas também, principalmente, com uma saúde emocional e mental alinhada. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Questione os seus pensamentos. Ah, isso é verdadeiro? Não, então tira. Isso é respeitável? Não, então tira. Isso é agradável a Deus? Não, então tira. Isso é bom? Glorifica a Deus? Glorifica, então aumenta. Hoje eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você para listar 5 hábitos saudáveis que você gostaria de implementar nesse primeiro trimestre do ano. 5 hábitos saudáveis que você gostaria de implementar. Topa? Para quem está aqui dentro das mentorias, isso tem todo um direcionamento, tem toda uma orientação. Mas para você que está aí, você já pode fazer. Ah, pastor, mas é difícil demais. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. Fale com o Pai. Tenha comunhão com Deus. Ele quer te fortalecer para você persistir. Ele quer te fortalecer para você avançar. Ele quer te fortalecer para você ser melhor. Faz sentido isso para você? Sim ou não? Sim ou não? Então agora nós vamos pensar um pouquinho dentro desse campo aqui sobre o impacto de um corpo saudável no reino de Deus. E olha que interessante. A gente às vezes não pensa nisso, não analisa isso, né? Mas se você cuida da sua saúde física, emocional e espiritual, porque na maioria das vezes a gente tende a negligenciar o físico e emocional e dizer, não, estou cuidando da minha saúde espiritual, espiritualmente eu estou bem, mas não tem como, eles são intrínsecos, são integrados um ao outro. Então eu quero comentar com você sobre o impacto de um corpo saudável no reino de Deus. Presta atenção, primeiro impacto, você vai ter maior disposição para servir, você vai ter maior disposição para cooperar, você vai ter maior disposição para realizar a sua missão, realizar seu propósito, realizar aquilo que Deus te trouxe para realizar aqui nessa terra. Porque quando nós cuidamos do corpo, nós temos energia para realizar, para cumprir o propósito de Deus com alegria e com vigor.
com alegria e com vigor. Por quê? Porque o meu corpo está saudável, eu tenho mais disposição, eu tenho mais energia, eu tenho mais alegria. Ah, mas só isso? Não, você vai ter um testemunho positivo, olha que impacto forte. Por quê? Porque o nosso estilo de vida reflete a nossa fé. Ah, pastor, como assim? É simples. Às vezes a gente até diz ter uma fé ativa, diz ter uma fé verdadeira, autêntica, mas o nosso estilo de vida não tem congruência com a fé que nós dizemos ter. Eu acho que aqui, inclusive, é uma das lacunas que estão abertas do porquê nós não conseguimos mais influenciar pessoas para o reino de Deus. Porque está faltando congruência entre o que nós falamos e o que nós vivemos. Então, o nosso estilo de vida, ele reflete a nossa fé e ele pode inspirar outras pessoas a buscar um relacionamento mais dinâmico e mais profundo com Deus. E o impacto principal é que eu tendo um corpo saudável, eu vou cumprir o meu propósito. Porque um corpo saudável, com uma mente sã, um espírito alinhado, ele nos capacita a caminhar no propósito de Deus, no propósito que Deus preparou para cada um de nós, no propósito que Deus preparou para você. Só que você precisa cuidar desse corpo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, verso 23, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, ok? Presta atenção. Vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Percebe que é um todo, não é só o espírito. Ele está dizendo, olha, que conserve íntegro e irrepreensível o espírito, a alma e o corpo. Quando? Para quando? Para a vinda do Senhor Jesus. Então nós precisamos trazer esse conceito. Trazer esse conceito de quê? De que é possível sim cuidar, zelar desse corpo. Ok? Então, a mordomia do corpo. Nós falamos sobre o corpo como presente de Deus, a importância da mordomia do corpo, como praticar a mordomia do corpo, com reeducação emocional, com atividade física, com o movimento do corpo, com descanso, com saúde emocional e mental. Falamos sobre o impacto de um corpo saudável no reino de Deus, trazendo maior disposição para servirmos, trazendo um testemunho positivo, além de uma consciência mais plena do cumprimento do propósito. Então, para resumir tudo isso aqui, o nosso corpo ele é um presente de Deus e devemos cuidar dele com responsabilidade, com amor, reconhecendo que somos o quê? Templo do Espírito Santo. Isso mesmo. E aí, é importante que nós identifiquemos uma área onde nós podemos melhorar nessa mordomia corporal. Estou cuidando bem da minha alimentação? Estou cuidando bem do combustível que eu estou ingerindo, que eu estou consumindo? Estou cuidando bem do meu sono? Estou cuidando bem do meu descanso? Estou cuidando bem da atividade física? Estou fazendo atividade física diariamente? Estou cuidando bem da minha saúde mental e emocional? E aí, a partir disso, você entra em ação, você começa a agir, você começa a fazer o que precisa ser feito. Ok? Foi bom o nosso bate-papo até aqui? Tem uma espécie de tosse aqui agora, então até minha voz mudou, né? Então vamos lá. Eu quero deixar para você aqui, ó, na descrição do vídeo, tem uma série de referências de textos bíblicos que eu quero pedir para que você leia e medite nessa semana, tá? E eu tenho um desafio para você. Qual que é o desafio? Aumente o consumo de água. Vamos beber mais água? Quantos litros de água você bebe por dia? Escreve aqui nos comentários. Ah, eu bebo 2, eu bebo 3, eu bebo 7, eu bebo 10, eu bebo 1, eu bebo 500 ml. Quantos litros de água você bebe por dia? Escreve aqui, por favor. Reserve pelo menos 30 minutos para fazer atividade física todos os dias. Consegue fazer isso? Todos os dias. Que tem um dia que eu não posso fazer? Tem no dia que você não comer. Tá? Busque meditar na palavra de Deus. Estou deixando aqui na descrição uma série de textos, de reflexões para você meditar. Para quê? Para renovar a sua mente, para transformar você de dentro para fora. Ok? Foi bom o nosso bate-papo, sim ou não? Sim ou não? Quer saber mais sobre esse processo transformacional?
Para você que ainda não está aqui dentro de uma dessas mentorias, dentro dessas dinâmicas de trabalho que nós oferecemos, eu quero te dar a oportunidade de você se inscrever na mentoria, na consultoria ou no 9S. Isso é para você. Hoje nós falamos sobre a mordomia do corpo, mas é muito mais amplo. Nós precisamos dar o primeiro passo e avançar. Ok? Muito bom estar com você. Quer saber mais sobre saúde física, emocional e espiritual? Nós nos encontramos na próxima videoaula.